O livro de Enoque. Do homem, vivendo com o Senhor Deus, foi exaltado pelos habitantes da terra. Ele foi exaltado nas carruagens dos espíritos, e o seu nome estava no meio deles. Desde aquele tempo, eu não fui arrancado do meio deles, mas ele assentou-se entre dois espíritos, entre o norte e o oeste, onde os anjos receberam seus cordões, para medir o lugar para os eleitos e os justos. Ali eu vi os pais dos primeiros homens e os santos que habitam naquele lugar para sempre. Capítulo 71. Depois disso, meu espírito foi ocultado, ascendendo aos céus. Eu vi os filhos dos santos anjos andando em chamas de fogo, cujas vestimentas e mantos eram brancos e cujos semblantes eram transparentes como cristal. Eu vi 2 rios de fogo brilhando como jacinto. Então caí sobre minha face diante do Senhor Deus. E Miguel, um dos arcanjos, tomou-me pela mão direita, e levantou-me e trouxe-me para onde estava todo o segredo de misericórdia e retidão. Ele me mostrou todas as coisas ocultas das extremidades do céu, todos os tesouros das estrelas, e o seu esplendor, desde quando elas saíram de diante da face do santo. Ele escondeu o espírito de Enoque no céu dos céus. Ali eu vi, no meio daquela luz, uma construção levantada com pedras de gelo. E no meio destas pedras, vi línguas de fogo vivo. Meu espírito viu ao redor o círculo desta habitação flamejante, em uma de suas extremidades, que ali havia rios cheios de fogo vivo, o qual cercava. Então, o serafim, o querubim e o ofanim rodearam-na. Estes são aqueles que nunca adormecem, mas vigiam o trono de sua glória. Eu vi inumeráveis anjos, milhares de milhares e miríades de miríades, as quais rodeavam aquela habitação. Miguel, Rafael, Gabriel, Fanuel e os santos anjos que estavam acima dos céus foram e saíram dele. Miguel, Rafael e Gabriel saíram daquela habitação, e santos anjos inumeráveis. Estava com eles o ancião de dias, cuja cabeça era branca como algodão e pura, e seu manto era indescritível. Então eu caí sobre minha face, enquanto toda a minha carne estava dissolvida, e meu espírito tornou-se transformado. Eu clamei com alta voz, com um poderoso espírito, abençoando e glorificando, e exaltando, e aquelas bênçãos que procediam da minha boca tornaram-se aceitáveis na presença do ancião de dias. O ancião de dias veio com Miguel e Gabriel, e Rafael e Fanuel, com milhares de milhares, e miríades de miríades, que não podiam ser enumerados. Então aquele anjo veio a mim, com sua voz, saudou-me, dizendo: Tu és descendência do homem, o qual é nascido para a retidão, e retidão descansou sobre ti. A retidão do ancião de dias não te esquecerá. Ele disse: Em ti ele conferirá paz em nome do mundo existente. Por isso, a paz tem existido desde que o mundo foi criado, e assim acontecerá a ti para sempre e sempre. Todos os que existirão e caminharão em seus caminhos de retidão não te esquecerão para sempre. Contigo estarão suas habitações, contigo seu destino. De ti eles não serão separados para sempre e sempre. E assim, o prolongamento dos dias estará com o Filho do Homem. A paz será para os justos, e os retos possuirão o caminho da integridade, em nome do Senhor Deus, para sempre e sempre. Capítulo 72. O livro do curso das luminárias dos céus, de acordo com suas respectivas classes, seus respectivos poderes, seus respectivos períodos, seus respectivos nomes, os lugares onde elas começam seu progresso e seus respectivos meses, que Uriel, o santo anjo que estava comigo, explicou-me, aquele que as administra, toda a conta delas de acordo com o exato ano do mundo, para sempre, até que um novo trabalho seja efetuado, o qual será eterno. Essa é a primeira lei das luminárias.
o sol. A luz do sol levanta-se nas portas do céu do oriente e desce nas portas do céu do ocidente. Eu vi 6 portões onde o sol sai e 6 portões onde o sol se põe, em cujos portões também a lua nasce e se põe. Eu vi os condutores das estrelas entre aqueles que precederam-nas. 6 portões estão no nascente e 6 no poente do sol. Todos estes, respectivamente, um depois do outro, estão em nível, e numerosas janelas estão ao lado direito e ao lado esquerdo desses portões. Primeiro avança aquela grande luminária, a qual é chamada Sol, cuja órbita é a órbita do céu. Toda ela está repleta com esplêndido e flamejante fogo. Sua carruagem onde ela acende, o vento sopra. O sol se põe no céu, e retornando pelo norte, para seguir em direção ao leste, é conduzido assim enquanto entra por aquele portão e ilumina a face do céu. Da mesma maneira, ele sai no primeiro mês pelo grande portão. Ele sai através do quarto daqueles 6 portões que estão ao nascente do sol, e no quarto portão, através do qual o sol com a lua prosseguem, na primeira parte dele, lá existem 12 janelas abertas, das quais sai uma chama quando elas estão abertas, em seus próprios períodos. Quando o sol se levanta no céu, ele sai através deste quarto portão por 3 dias, e pelo quarto portão ao oeste do céu no nível em que ele descende. Durante aquele período, o dia é prolongado durante o dia, e a noite encurtando durante a noite por 30 dias. E então o dia é mais longo que a noite, por 2 partes. O dia é precisamente 10 partes e a noite é 8. O sol sai através deste quarto portão, se põe nele e volta para o quinto portão durante 30 dias, depois do que ele prossegue e se põe nele o quinto portão. Então o dia se torna prolongado por uma segunda porção, de modo que ele é 12 partes, enquanto a noite se torna encurtada e é apenas 7 partes. O sol então retorna para o leste, entrando no 6º portão, e nasce e se põe no 6º portão 31 dias, na contagem de seus sinais. Naquele período, o dia é mais longo que a noite, sendo 2 vezes tão longo quanto a noite, e chega a ser de 12 partes. Mas a noite é encurtada, e se torna em 6 partes. Então o sol nasce para que o dia possa ser encurtado, e a noite prolongada. E o sol retorna para o leste entrando pelo 6º portão, onde ele nasce e se põe por 30 dias. Quando aquele período é completado, o dia chega a ser encurtado precisamente uma parte, de modo que ele é de 12 partes, enquanto que a noite é de 7 partes. Então o sol vai do oeste daquele 6º portão e prossegue em direção ao leste, nascendo no 5º portão por 30 dias, e se pondo novamente ao oeste do 5º portão do oeste. Naquele período, o dia chega a ser encurtado 2 partes, e é de 10 partes, enquanto que a noite é de 8 partes. Então o sol vai do 5º portão, enquanto se põe no 6º portão do oeste, e nasce no 4º portão por 31 dias, na conta de seus sinais, se pondo ao oeste. Naquele período, o dia é feito igual à noite, e sendo igual a ela, a noite torna-se a 9 partes, e o dia 9 partes. Então o sol vai daquele portão enquanto ele se põe no oeste, e retornando pelo leste, prossegue pelo 3º portão por 30 dias, se pondo no oeste no 3º portão. Naquele período, a noite é prolongada, desde o dia durante 30 manhãs, e o dia é encurtado, desde o dia durante 30 dias, a noite sendo precisamente de 10 partes, e o dia 8 partes. O sol então sai do 3º portão, enquanto ele se põe no 3º portão no oeste, mas retornando para o leste. Ele prossegue pelo 2º portão do leste por 30 dias. De igual maneira, ele também se põe no 2º portão na direção oeste do céu. Naquele período, a noite é de 11 partes, e o dia 7 partes. Então o sol sai naquele tempo pelo 2º portão, enquanto se põe no 2º portão no oeste, mas retorna para o leste, prosseguindo pelo 1º portão,
por 31 dias, e se põe no oeste, no primeiro portão. Naquele período, a noite é novamente prolongada, tanto quanto o dia. Ela é precisamente de 12 partes, enquanto que o dia é 6 partes. O sol tem assim completado seus começos e uma segunda vez de volta desde estes começos. Naquele primeiro portão, ele entra por 30 dias e se põe no oeste, defronte do céu. Naquele período, a noite é encurtada, e o seu comprimento uma quarta parte, que é uma porção, e se torna 11 partes. O dia é de 7 partes. Então o sol retorna, e entra no segundo portão ao leste. Ele retorna por estes começos 30 dias, nascendo e se pondo. Naquele período, a noite é encurtada em seu comprimento. Ela se torna 10 partes, e o dia 8 partes. Então o sol sai do segundo portão e se põe ao oeste, mas retorna pelo leste, e nasce no leste, no terceiro portão, 31 dias, se pondo no oeste do céu. Naquele período, a noite se torna encurtada. Ela é 9 partes, e a noite é igual ao dia. O ano é precisamente 364 dias, prolongamento do dia e da noite, e a contração do dia e da noite são feitos diferentes um do outro, pelo progresso do sol. Por meio deste progresso, o dia é diariamente prolongado, e a noite grandemente encurtada. Esta é a lei e o progresso do sol, e suas voltas, quando ele retorna, voltando durante 60 dias e seguindo em frente. Essa é a grande perpétua luminária, aquele que ele chama sol para sempre e sempre. E assim sobe o grande luminar, e assim é nomeado de acordo com a sua aparência, de acordo como o Senhor ordenara. E assim ele entra e sai, nem afrouxando nem descansando, mas correndo em sua carruagem de dia e de noite. Ele brilha com uma sétima porção da luz da lua, mas as dimensões de ambos são iguais. Capítulo 73. Depois desta lei, eu vi outra, referente ao luminar pequeno, que é a lua. O alcance do seu giro é equivalente ao do céu. O carro sobre o qual ela anda é conduzido pelo vento, e a luz lhe é proporcionada segundo medidas. A cada mês alteram-se seu nascimento e seu acaso. Seus dias são semelhantes aos dias solares, e quando sua lua é uniforme, comporta uma sétima parte da luz do sol. E assim que ela se apresenta, sua primeira fase aparece no oriente na 30ª manhã. Nesse dia, ela fica visível, e assim começa para vós a primeira fase da lua. No 30º dia, aparecendo juntamente com o sol, pelo mesmo portão, ela mostra então uma sétima parte de uma das suas metades, lua decrescente, e todo o restante do seu disco é vazio e sem luz, à exceção de um sétimo e um quarto de sétimo de metade da sua luz. Quando ela recebe um sétimo da metade da sua luz, então a sua luminosidade comporta um sétimo e a metade de um sétimo. Ela se põe juntamente com o sol, e quando o sol se levanta, levanta-se também a luz, e recebe a metade de uma das partes da luz. E naquela noite, no início da sua manhã, no princípio do seu período, ela põe-se juntamente com o sol, e na mesma noite ela fica invisível nas 14 partes e metade de uma lua nova. Naqueles dias ela brilha com um sétimo do seu todo, levanta, principia a afastar-se do sol, e nos dias restantes deixado brilharem as outras 13 partes, lua crescente. Capítulo 74. Então eu vi outro progresso, e regulações que ele efetuou na lei da lua, o progresso das luas e tudo que se relaciona com ela. Uriel mostrou-me o santo anjo que administra todos. Suas estações eu escrevi enquanto ele mostrava-os a mim. Eu escrevi teus meses, como eles ocorrem, e a aparência de sua luz, até que ela é completada em 15 dias. Em cada um de seus 2 sétimos de porções,
ela completa toda sua luz ao nascer e se pôr. Em determinados meses, ela muda seus crepúsculos, e em determinados meses, ela faz seu progresso através de cada portão. Em 2 portões, a lua se põe com o sol, naqueles 2 portões que estão no meio, no terceiro e no quarto portão. No terceiro portão, ela sai por 7 dias e faz seu circuito. Novamente, ela retorna para o portão do qual o sol nasce, e naquele ela completa toda a sua luz. Então ela declina do sol e entra por 8 dias no 6º portão, e retorna em 7 dias para o terceiro portão, no qual o sol nasce. Quando o sol prossegue para o 4º portão, a lua sai por 7 dias, até ela passar do 5º portão. Novamente, ela retorna em 7 dias para o 4º portão, e completando toda a sua luz, declina, e passa pelo 1º portão em 8 dias, e retorna em 7 dias para o 4º portão, do qual o sol nasce. Assim observei suas posições e a forma como nesses dias a lua nasce e o sol se põe. Juntando-se 5 anos, o sol terá em virtude daqueles ciclos uma vantagem de 30 dias. Os dias todos contados, os que se acrescentam aos dias plenos, perfazem 364 dias. A vantagem do sol e das estrelas é de 6 dias. Em 5 anos, com 6 dias cada um, serão 30 dias. Em relação ao sol e às estrelas, a lua se atrasa 30 dias. O sol e as estrelas são todos os anos a tal ponto exatos que em nenhum dia se adiantam ou se atrasam nas suas posições. Ao contrário, todos eles perfazem o ciclo anual de precisamente 364 dias. Em 3 anos serão 1092 dias, em 5 anos 1820 dias, e em 8 anos 2912 dias. Quanto à lua, 3 anos perfazem 1062 dias, e em 5 anos levam um atraso de 50 dias, isto é, a soma de 1770 deve ser acrescentados 1000 mais 62 dias, pois em 8 anos ela se atrasa 80 dias. São 80 os dias todos do seu atraso em 8 anos. O ano completa-se corretamente segundo as estações do mundo e segundo as estações do sol, as quais têm sua origem nos portões, por onde o sol nasce e se põe pelo espaço de 30 dias. Capítulo 75. Estes são os líderes do chefe dos milhares, os quais presidem sobre toda a criação e sobre todas as estrelas, com os 4 dias que são adicionados, e nunca se separam do lugar a eles determinados, de acordo com o cálculo completo do ano. E estes servem 4 dias, os quais não são contados no cálculo do ano. Com respeito a eles, os homens erram grandemente, pois estas luminárias verdadeiramente servem no lugar de habitação do mundo, um dia no 1º portão, um dia no 3º portão, um dia no 4º portão e um dia no 6º portão. E a harmonia do mundo torna-se completo a cada 364 estados dele, para os sinais, as estações, os anos. Uriel me mostrou os dias, o anjo que o Senhor da Glória escolheu sobre todas as luminárias, do céu, no céu e no mundo, para que possa governar na face do céu e aparecendo sobre a terra, se tornam condutores dos dias e noites, o sol, a lua, as estrelas e todas as luminárias do céu, que fazem seu circuito com todas as carruagens do céu. Então Uriel me mostrou 12 portões abertos para o circuito das carruagens do sol no céu, no qual os raios do sol batem. Deles procede calor sobre a terra, quando eles são abertos em suas determinadas estações. Eles são para os ventos e o espírito da neblina, quando em suas estações eles são abertos no céu, nas suas extremidades. 12 portões eu vi no céu, nas extremidades da terra, através do qual o sol,
a lua e estrelas, e todas as obras do céu procedem no seu nascer e no seu crepúsculo. Muitas janelas também são abertas à direita e à esquerda. Uma janela numa certa estação se torna extremamente quente. Assim também estão portões dos quais as estrelas saem quando são comandadas, e nos quais se põem de acordo com seu número. Eu vi no céu carros que se movimentam por sobre aqueles portões, transportando aquelas estrelas que não desaparecem jamais, e uma delas é maior do que todas as outras, abrangendo o mundo todo. Capítulo 76. E nas extremidades da terra eu vi 12 portões abertos para todos os ventos, dos quais eles saem e sopram sobre a terra. Os 3 primeiros são aqueles que estão virados para o leste, 3 estão virados para o norte, 3 atrás daqueles que estão sobre a esquerda, virados para o sul, e 3 para o oeste. De 4 deles saem ventos de bênção e de cura, e de 8 vêm ventos de punição ou castigo. Quando eles são enviados para destruir a terra, e o céu acima dela, todos os seus habitantes, e tudo que está nas águas ou na terra seca. O primeiro vento desses portões chama-se vento leste, e procede do primeiro portão oriental, que se inclina para o sul. Dele provém a devastação, a seca, o calor e a destruição. No segundo portão do meio, procede vento favorável. Ele traz a chuva e a fertilidade, o bem-estar e o orvalho. No terceiro portão norte, procedem o frio e a seca. Depois destes, procedem os ventos do sul através de 3 principais portões. Através do seu primeiro portão, que inclina-se para o leste, vem o vento quente. Mas do portão do meio, vem um agradável perfume, orvalho, chuva, saúde e vida. Do terceiro portão, que está ao oeste, vem orvalho, chuva, ruína e destruição. Depois vêm os ventos do norte, do sétimo portão. Voltada para o leste, chegam o orvalho, a chuva, os gafanhotos e a destruição. Do portão situado exatamente no meio, procedem a chuva, o orvalho, a saúde e o bem-estar. Pelo terceiro portão, voltado para o oeste, vem a neblina, a geada, a neve, o orvalho e os gafanhotos. Depois destes, no quarto portão, estão os ventos do oeste. Do primeiro portão, inclinando-se ao norte, vem orvalho, chuva, geada, neve e frio. Do portão do meio, vem chuva, saúde e bênção. E do último portão, que está ao sul, vem seca, destruição, queima e perdição. Estas são as 12 portas dos 4 quadrantes celestes. Mostrei-te, meu filho Matusalém, todas as suas leis, pragas e benefícios. Capítulo 77. O primeiro vento é chamado oriental, porque é o primeiro. O segundo é chamado do sul, porque o Altíssimo desce, e frequentemente ali desce aquele que é abençoado para sempre. O vento ocidental tem o nome de diminuição, porque ali todas as luminárias do céu estão diminuídas e descem. O quarto portão, cujo nome é do norte, é dividido em 3 partes, uma das quais é para a habitação do homem, outra parte para mares de águas, com vales, bosques, rios, lugares sombrios e neve, e a terceira parte contém o jardim da justiça. Eu vi 7 montanhas altas, maiores do que todas as demais da terra. Delas procede a geada, e por elas diminui os dias, os períodos e os anos. 7 rios eu vi sobre a terra, maiores que todos os rios, um dos quais toma seu curso do oeste para um grande mar, onde suas águas fluem. 2 vêm do norte para o mar, suas águas fluem para o mar na Eritreia, no leste, e com respeito aos outros 4, eles tomam seu curso na cavidade do norte, 2 para seu mar, o mar da Eritreia, e 2 são derramados no grande mar, onde também é dito que é um deserto. Eu vi 7 ilhas grandes, no mar e na terra firme, 2 em terra e 5 no grande mar.
Capítulo 78. Os nomes do Sol são estes. Um é Orjares, o outro Tomas. A Lua tem 4 nomes. O primeiro é a Sonja, o segundo, Ebla, o terceiro, Benazi, e o quarto, Erai. Estes são as 2 grandes luminárias, cujas órbitas são como as órbitas do céu, e as dimensões de ambos são iguais. No globo solar, existem 7 partes de luz. Elas superam a luz da Lua, que, segundo medida exata, comporta apenas uma 7ª parte da luz do Sol. Ao descerem, o Sol e a Lua chegam aos portões do Ocidente, fazem o caminho de volta pelo Norte, para de novo nascerem nos céus pelos portões do Oriente. Quando a Lua nasce, ela aparece no céu, e a metade da 7ª porção de luz é tudo o que está nela. Em 40 dias, toda sua luz é completada. Por 3 quíntuplos de luz são colocados nela, até que em 15 dias sua luz é completada, de acordo com os sinais do ano. Ela tem 3 quíntuplos. A Lua tem a metade de uma 7ª porção. Durante sua diminuição, no primeiro dia, sua luz decresce uma 14ª parte. No segundo dia, é diminuída uma 13ª parte. No terceiro dia, uma 12ª parte. No quarto dia, uma 11ª parte. No quinto dia, uma 10ª parte. No sexto dia, uma 9ª parte. No sétimo dia, ela decresce uma 8ª parte. No 8º dia, ela decresce uma 7ª parte. No 9º dia, ela decresce uma 6ª parte. No 10º dia, ela decresce uma 5ª parte. No 11º dia, ela decresce uma 4ª parte. No 12º dia, ela decresce uma 3ª parte. No 13º dia, ela decresce uma 2ª parte. No 14º dia, ela decresce a metade de uma 7ª parte. E no 15º dia, todo o restante da sua luz é consumido. Nos meses declarados, a Lua tem 29 dias. Ela também tem um período de 28 dias. Uriel igualmente mostrou-me outro regulamento, quando a luz é derramada nela vinda do Sol. Durante todo o tempo em que a Lua cresce em sua luz, ela aumenta, estando por 14 dias de frente para o Sol, até tornar-se plena a sua luminosidade no céu. No primeiro dia, ela se chama Lua Nova, pois nesse dia a luz começa a projetar-se nela. E quando é totalmente extinta, sua luz é consumida no céu, e no primeiro dia ela é chamada Lua Nova, pois naquele dia luz é recebida nela. Ela torna-se precisamente completa no dia em que o Sol desce no oeste, enquanto a Lua sobe à noite do leste. A Lua então brilha toda a noite, até que o Sol se levante diante dela, quando a Lua desaparece diante do Sol. De onde a luz vem para a Lua, ali novamente ela decresce, até que toda sua luz seja extinguida, e os dias da Lua passam. Então sua órbita permanece solitária sem luz. Durante 3 meses, ela efetua em 30 dias, a cada mês seu período, e durante mais 3 meses, ela efetua-o em 29 dias. Estes são os tempos nos quais ela efetua seu decréscimo em seu primeiro período, e no primeiro portão, nomeadamente, e 177 dias. E no tempo de seu andamento durante 3 meses, ela aparece 30 dias cada, e durante mais 3 meses, ela aparece 29 dias cada. À noite, ela aparece a cada 20 dias como a face de um homem, e no dia como o céu, pois ela não é nada além de sua luz. Capítulo 79. E assim, meu filho Matusalém, eu te mostrei tudo, e a descrição das leis dos corpos celestes chegou ao fim. Ele revelou-me todas as suas leis, relativas a cada dia, a cada período de dominação, a cada ano com seu término, bem como a ordem prestabelecida para cada mês e para cada semana, e a par disso, o minguar da lua, que ocorre no 6º portão, pois neste portão
A sua luz é cheia, começando em seguida o seu decréscimo. O declínio que o seu tempo começa no primeiro portão tem a duração de 177 dias, calculados em 25 semanas e 2 dias. Ela se atrasa em relação ao Sol e a ordem das estrelas exatamente 5 dias a cada período, quando bem medido esse espaço como vês. Essa é a imagem e o retrato de cada um dos corpos luminosos, como foi-me mostrado pelo seu dirigente, o anjo Uriel. Capítulo 80. Naqueles dias, Uriel respondeu-me e disse: Eis que eu te mostrei todas as coisas, ó Enoque, e todas as coisas eu te revelei. Você viu o sol, a lua e aqueles que conduzem as estrelas do céu, que ocasionam todas as suas operações, estações e chegadas para o retorno. Nos dias dos pecadores, os anos serão encurtados. As sementeiras atrasar-se-ão nas terras e nos campos. Todas as coisas alterar-se-ão sobre a terra, e não acontecerão mais no devido tempo. A chuva será restringida, e o céu ainda permanecerá. Naqueles dias, os frutos da terra serão tardios, e não florescerão na sua estação, e em sua estação os frutos das árvores serão retidos. A lua alterará a sua ordem, deixando de aparecer com sua regularidade. Naqueles dias, ver-se-á o sol da tarde andando no último grande carro em direção ao ocidente, e brilhando mais forte do que normalmente, enquanto muitos chefes entre as estrelas de autoridade errarão, pervertendo seus caminhos e obras. Elas não aparecerão na sua estação que lhes foi ordenada, e todas as classes de estrelas serão fechadas contra os pecadores. Os pensamentos daqueles que habitam na terra transgredirão dentro deles, e eles se perverterão em todos os seus caminhos. Eles transgredirão e considerarão a si mesmo deuses, chefe entre as estrelas, enquanto que o mal se multiplicará entre eles, e castigo virá sobre eles, para que todos eles sejam destruídos. Capítulo 81. Ele falou-me: Observe, Enoque, estas tabelas celestes. Leia o que nela está escrito e atenta para cada detalhe. Então eu olhei em tudo o que está escrito, lendo o livro e todas as coisas escritas nele, e entendi tudo, todas as obras do homem e de todos os filhos da carne sobre a terra durante as gerações do mundo. Imediatamente depois eu vi o Senhor, o Rei da Glória, o qual tem assim para sempre formado todas as maravilhas do mundo. E eu glorifiquei o Senhor, por conta de sua longanimidade e bênçãos para com os filhos do mundo. Naquele tempo eu disse: Abençoado é o homem que morre justo e bom, contra quem nenhuma relação de crime foi escrito, e em quem iniquidade não é encontrada. Então, aqueles 7 santos fizeram com que eu me aproximasse e colocaram-me na terra, diante da porta da minha casa. E eles disseram-me: Explica tudo a Matusalém, teu filho, e informa a todos os teus filhos que nenhuma carne será justificada diante do Senhor, pois Ele é o seu Criador. Deixar-te-emos ficar ainda 1 ano junto dos teus filhos, até que tenhas transmitido as tuas últimas instruções. Deverás ensiná-las aos teus filhos, escrevê-las para eles, para a todos confirmar. No 2º ano serás retirado do seu meio. Que seja forte o teu coração, pois os bons anunciarão a justiça aos bons. O justo alegrar-se-á com o justo, e mutuamente felicitar-se-ão, mas os pecadores com os pecadores morrerão, e os pervertidos com os pervertidos serão afogados. Aqueles que também agiram retamente morrerão, para que seja salvo por conta das obras dos homens, e serão reunidos por causa das obras dos iníquos. Naqueles dias, eles terminaram de conversar comigo, e eu retornei para meus companheiros, abençoando o Senhor Criador. Capítulo 82. Agora, meu filho Matusalém, todas estas coisas
eu te falei e te escrevi. A você eu revelei tudo e te dei os livros de tudo. Preserve, meu filho Matusalém, os livros escritos por teu pai, para que possas revelá-los às futuras gerações. Eu tenho dado a ti sabedoria, aos teus filhos e à tua posteridade, para que eles possam revelar aos seus filhos, por gerações para sempre, estas sabedorias em suas palavras, e para que aqueles que compreendem não durmam, mas ouçam com seus ouvidos, para que eles possam aprender sabedoria, e sejam considerados dignos de comer esta saudável comida. Abençoados são todos os justos, abençoados são todos os que andam em retidão, nos quais crime não é encontrado, como nos pecadores, quando todos os seus dias são contados. Com respeito ao progresso do sol no céu, ele entra e sai de cada portão por 30 dias, com os líderes de milhares de estrelas, com 4 que são adicionadas, e aparece nos 4 quartos do ano, os quais conduzem-nos e acompanham-nos em seus 4 períodos. E por causa deles que os homens erram ao não incluí-los na contagem total do ano. Sim, os homens enganam-se por causa deles, por não os conhecerem com exatidão. Eles pertencem à contagem do ano e estão fielmente consignados para sempre, um no primeiro portão, outro no terceiro, outro no quarto e o último no sexto, para que o ano esteja completo em 364 dias. Verdadeiramente tem sido declarado e perfeitamente tem sido calculado o que está marcado, pois as luminárias, os meses, os períodos fixados, os anos e os dias, Uriel explicou a mim e comunicou a mim, a quem o Senhor de toda a criação, por consideração de mim, ordenou de acordo com o poder do céu e o poder que ele possui tanto de dia quanto de noite, para explicar as leis da luz ao homem, do sol, da lua e das estrelas, e de todo o poder do céu que está voltado em suas respectivas órbitas. Esta é a ordenança das estrelas, que se põem em seus lugares, em suas estações, em seus períodos, em seus dias, em seus meses. Estes são os nomes daqueles que a conduzem, que vigiam e entram em suas estações de acordo com suas ordenanças e seus períodos, em seus meses, nos tempos de sua influência e em suas estações. 4 condutores deles entre o primeiro, os quais separam os 4 quartos do ano. Depois destes, 12 condutores de suas classes que separam os meses, e o ano em 364 dias, com os líderes de 1000, os quais distinguem entre os dias, tanto quanto entre os 4 adicionais, os quais, como condutores, dividem os 4 quartos do ano. Estes líderes de 1000 estão no meio dos condutores, e aos condutores são adicionados atrás de sua estação, e seus condutores fazem a separação. Estes são os nomes dos condutores, os quais separam os 4 quartos do ano, os quais são escolhidos sobre eles: Milquiel, Relemeleque, Melejael e Narel. E os nomes dos que conduzem-nos são Adinarel, e Jazuzael e Elumeel. Estes são os 3 que seguem os condutores das classes de estrelas, cada um seguindo os 3 condutores de classes, os quais seguem aqueles condutores das estações que dividem os 4 quartos do ano. Na primeira parte do ano, levanta-se e governa Melquijael, que é chamado Tamaane, e Zaiai, Sol do Sul. Todos os dias de sua influência, durante os quais ele governa, são 91 dias, e estes são os sinais dos dias que são vistos sobre a terra. Nos dias de sua influência, a transpiração, calor e dificuldade. Todas as árvores se tornam frutíferas, as folhas de cada árvore aparecem, o milho é colhido, a rosa e todas as espécies de flores florescem no campo, e as árvores do inverno são secadas. Estes são os nomes dos condutores que estão sobre eles: Bercael, Zelebzeel, e outro condutor adicional de 1000 é chamado Hilujasef.
os dias de cuja influência têm sido completados. O outro condutor depois deles é Relemeleque, cujo nome eles chamam o esplêndido Zahai, Sol. Todos os dias de sua luz são 91 dias. Estes são os sinais dos dias sobre a terra, calor e seca, enquanto as árvores dão seus frutos, aquecidas e preparadas, e dão seus frutos para a seca. Os rebanhos seguem e criam, acasalam e dão filhos. Todos os frutos da terra são colhidos, contudo nos campos, e as vinhas são pisadas. Isto acontece durante o tempo de sua influência. Estes são seus nomes e ordens, e os nomes dos condutores que estão sob eles, dos que são chefes de 1000, Gidaijal, Queel e Reel, e o nome do líder adicional de 1000 é Asfael. Os dias de sua influência foi completado. Capítulo 83. E agora eu te mostrei, meu filho Matusalém, toda a visão que eu vi antes de você nascer. Eu relatarei outra visão que eu vi antes que eu fosse casado. Elas assemelham-se uma à outra. A primeira foi quando eu estava aprendendo de um livro, e a outra eu estava casado com tua mãe. Eu vi uma potente visão, e por conta destas coisas eu supliquei ao Senhor. Eu estava deitado na casa de meu avô Malaléu, quando eu vi numa visão o céu se purificando e sendo arrebatado, e caindo na terra, eu vi igualmente a terra sendo absorvida por um grande abismo, e montanhas suspendidas sobre montanhas. Montanhas foram afundadas sobre colinas, árvores imponentes planaram sobre seus troncos, e estavam no ato de serem projetadas e de serem arremessadas para o abismo. Estando alarmado por estas coisas, minha voz hesitou. Eu clamei e disse: a terra é destruída. Então meu avô Malaléu levantou e disse-me: por que clamas, meu filho? E por que lamentas? Eu relatei a ele toda a visão que eu havia visto. Ele disse-me: confirmado está o que tu tens visto, meu filho, e potente a visão do teu sonho com respeito a todo pecado secreto da terra. Sua substância será submersa no abismo, e grande destruição acontecerá. Agora, meu filho, levanta e suplica ao Senhor da glória, pois tu és fiel, para que um remanescente possa ser deixado sobre a terra, e que ele possa não destruí-lo totalmente. Meu filho, toda esta calamidade sobre a terra descerá do céu. Sobre a terra haverá grande destruição. Então eu levantei, orei e implorei, e escrevi minha oração para as gerações do mundo, explicando tudo ao meu filho Matusalém. Quando eu desci abaixo e olhando para o céu, vi o sol vindo do leste, e lua descendo do oeste, e algumas estrelas espalhadas, e tudo o que Deus tem conhecido desde o princípio. Eu abençoei o Senhor do julgamento, e magnifiquei-o, porque ele tem enviado o sol dos aposentos do leste, para que, ascendendo e levantando na face do céu, possa crescer e seguir o caminho que foi apontado para ele. Capítulo 84. Eu elevei minhas mãos em retidão, e abençoei o santo, e o grande. Eu falei com o sopro da minha boca, e com a língua da carne, que Deus havia formado para todos os filhos dos homens mortais, para que eles possam falar, dando-lhes fôlego, boca e língua para conversar. Abençoado és tu, ó Senhor, o Rei, grande e poderoso em sua grandeza, Senhor de toda criatura do céu, Rei dos reis, Deus de todo o mundo, cujo reinado e cujo reino e majestade duram para sempre e sempre. De geração a geração, teu domínio existirá. Todos os céus são teu trono para sempre, e toda a terra o escabelo de teus pés para sempre e sempre. Pois tu os fez, e sobre todos reinas. Nenhum ato excede teu poder. Com tua sabedoria és imutável, nem do teu trono, nem de tua presença ela nunca se desvia. Tu sabes todas as coisas, vês e ouve-as, nada se esconde de ti, pois tu percebes todas as coisas. Os anjos de teus céus transgrediram,
e em carne mortal tua ira permanece, até o dia do grande julgamento. Então, ó Deus, Senhor e poderoso Rei, eu imploro-te e suplico-te que responda a minha oração, para que uma posteridade me possa ser deixada na terra, e que toda a raça humana não pereça, para que a terra não seja deixada destituída, e destruição tome lugar para sempre. Ó meu Senhor, que pereça da terra a raça que tem te ofendido, mas que uma justa e reta raça estabeleças por uma posteridade, para sempre. Não escondas tua face, ó Senhor, da oração do teu servo. Capítulo 85. Depois eu tive outro sonho. Meu filho, desejo explicar-te completamente esse sonho. Então Enoque principiou e disse ao seu filho Matusalém: Meu filho, dirijo-te a palavra e digo: escuta a minha voz, e inclina os teus ouvidos para o relato da visão do teu pai. Antes que eu tomasse a tua mãe, Edna, por esposa, estando deitado no meu leito, eu tive um sonho. Saiu um touro da terra, e ele era branco. Depois dele saiu uma novilha, e ela gerou 2 touros, um preto e outro vermelho. O touro preto atacou o vermelho, perseguindo-o pela terra, e por isso não pude mais vê-lo. Aquele touro preto cresceu. Então chegou junto dele uma novilha, e eu vi como muitos bezerros procederam dele. Pareciam-se com ele e o seguiam. Aquela primeira novilha agora se afastou do primeiro touro, para procurar o touro vermelho. Como não o encontrasse, emitia mugidos de dor, e continuava a procurá-lo. Eu olhei e vi quando aquele primeiro touro se aproximou dela, e acalmou-a. A partir daquele momento, ela deixou de mugir. Depois ela pariu outro touro branco, e depois dele produziu ainda muitos touros e vacas. E eu vi no meu sonho como aquele touro branco também cresceu, tornando-se grande. Dele procederam muitos touros brancos, parecidos com ele. Eles começaram a produzir muitos touros brancos, semelhantes a eles, um após outro. Capítulo 86. Novamente, eu olhei atentamente. Enquanto dormindo, eu examinei o céu acima. Caiu do céu uma estrela. Depois ela ergueu-se e começou a comer e a pastar entre aqueles novilhos. Depois disso, eu vi como os novilhos grandes e pretos mudaram-se com suas vacas, os seus cercados e pastagem, e começaram a viver entre si. Novamente, eu vi em minha visão e examinei o céu. Então vi muitas estrelas descendo e projetando-se do céu para onde a primeira estrela estava. No meio desses jovens, enquanto as vacas estavam com eles, alimentando-se no meio deles, eu olhei e observei-os. Quando olhei, eles todos agiram segundo a maneira dos cavalos, e começaram a se aproximar das vacas novas. E todas elas ficaram prenhas, e geraram elefantes, camelos e jumentos. Nisto, todas as vacas ficaram alarmadas e apavoradas, quando elas começaram a morder com 6 dentes, tragando e golpeando com seus chifres. Elas começaram também a devorar as vacas, e vi todos os filhos da terra tremerem, chocados com o terror deles, e de repente fugiram. Capítulo 87. Novamente eu percebi-os, quando eles começaram a morder e devorar um ao outro, e a terra clamou. Então eu levantei meus olhos uma segunda vez em direção ao céu, e vi numa visão que eis que vieram do céu como se fosse a semelhança de homens brancos. 4 vieram na frente, e 3 com eles. Aqueles 3 que vieram por último pegaram-me pela minha mão e ergueram-me das gerações da terra, elevaram-me a uma alta estação. Então eles mostraram-me uma elevada torre na terra, enquanto todo o monte tornou-se diminuído. E eles disseram: permanece aqui, até que perceba o que virá sobre esses elefantes, camelos e jumentos, sobre as estrelas e sobre as vacas. Capítulo 88. Então eu olhei para um dos 4 homens brancos que veio primeiro. Ele segurou a primeira estrela que caiu do céu, e amarrando-a mãos e pés, lançou-a a um vale estreito, profundo,
estupendo e escuro. Então um deles puxou sua espada e deu-os aos elefantes, camelos e jumentos, que começaram a morder um ao outro. E toda a terra tremeu por causa deles. E enquanto eu via a visão, eis um daqueles 4 anjos que vieram lançado do céu, reuniu e tocou todas as grandes estrelas, cuja forma assemelha-se parcialmente às dos cavalos, e amarrando-os todos, mãos e pés, lançou-as nas cavidades da terra. Capítulo 89. Então um daqueles 4 foi para as vacas brancas e ensinou a elas o mistério. Enquanto as vacas estavam tremendo, ele nasceu e tornou-se um homem, e fabricou para si um grande barco. Nele ele habitou, e 3 vacas habitaram com ele naquele barco que cobriu-os. Novamente eu levei meus olhos para o céu, e vi um imponente telhado. Acima dele havia 7 cataratas que derramavam numa certa vila muita água. Novamente eu olhei, e vi que haviam fontes abertas na terra naquela grande vila. A água começou a ferver e elevar-se sobre a terra, de modo que a vila não foi vista, enquanto todo o solo foi coberto com água. Muita água saiu dela, escuridão e nuvens. Então eu examinei a altura desta água, e ela estava elevada acima da vila. Ela fluiu sobre a vila e ficou mais alta do que a terra. Então todas as vacas que estavam juntas lá, enquanto eu olhava para elas, foram submersas, tragadas e destruídas na água. Mas o barco flutuou sobre ela. Todas as vacas, os elefantes, os camelos e os jumentos foram afogados na terra, e todo o gado. Eu não pude vê-los, nem eles foram capazes de fugir, mas pereceram e afundaram no abismo. Novamente eu vi numa visão, até aquelas cataratas foram removidas daquele elevado telhado, e as fontes da terra se tornaram equalizadas, enquanto outros abismos foram abertos, para os quais as águas começaram a descer, até a terra seca aparecer. O barco permaneceu na terra, a escuridão retrocedeu e se tornou em luz. Então a vaca branca, que se tornou num homem, saiu do barco, e 3 vacas com ele. Uma das 3 vacas era branca, assemelhando-se àquela vaca. Uma delas era vermelha como sangue, e uma delas era negra. E a vaca branca deixou-as. Então, feras selvagens e pássaros começaram a surgir. De todos esses tipos diferentes reuniram-se leões, tigres, cachorros, lobos, hienas, javalis, raposas, coelhos, porcos, gaviões, milhafres, águias, corvos e abutres. Então a vaca branca nasceu no meio deles, e eles começaram a morder um ao outro, enquanto a vaca branca, que havia nascido do meio deles, trouxe um jumento selvagem e uma vaca branca ao mesmo tempo, e depois daquele, muitos jumentos selvagens. Então a vaca branca, a qual nasceu, deu uma porca negra selvagem e um cordeiro branco. Aquela porca selvagem também deu muitos suínos, e aquele cordeiro deu 12 cordeiros. Quando aqueles 12 cordeiros cresceram, eles entregaram um deles aos jumentos. Novamente, aqueles jumentos entregaram aquele cordeiro aos lobos, e ele cresceu no meio deles. Então o Senhor trouxe as outras 12 ovelhas, para que pudesse habitar e alimentar-se com ele no meio dos lobos. Eles multiplicaram-se, e houve abundância de pasto para eles. Mas os lobos começaram a ficar amedrontados, e oprimiram-nos enquanto eles destruíam seus jovens. E eles deixaram seus jovens em torrentes de água profunda. Então as ovelhas começaram a clamar por causa de seus filhos, e fugiram para refugiar o seu senhor. Entretanto, que foi salvo, escapou e foi para os jumentos selvagens. Eu vi a ovelha gemendo, chorando e implorando ao seu senhor, com todo o seu poder, até que o senhor das ovelhas desceu à sua voz da sua elevada habitação, foi a eles e examinou-as. Ele chamou aquela ovelha que foi secretamente furtada dos lobos, e disse-lhe para fazer os lobos entenderem que eles não deveriam tocar as ovelhas.
Então aquela ovelha foi aos lobos com a palavra do Senhor, quando o outro o encontrou e continuou com ele. Ambos entraram junto na habitação dos lobos, e conversando com eles, fizeram-nos entender que daí em diante eles não deviam tocar nas ovelhas. Depois disso, eu percebi os lobos prevalecendo grandemente sobre as ovelhas com toda a sua força. O rebanho clamou, e seu senhor veio até eles. Ele começou a ferir os lobos, que começaram uma grave lamentação, mas as ovelhas ficaram caladas, nem daquele tempo elas clamaram. Então eu olhei para elas, até elas apartarem-se dos lobos. Os olhos dos lobos estavam cegos, os quais saíram e seguiram-nas com todo o seu poder. Mas o Senhor das ovelhas continuou com elas e conduziu-as. Todo o seu rebanho o seguiu. Seu semblante ficou terrível e esplêndido, e glorioso era seu aspecto. Então os lobos começaram a seguir as ovelhas, até que eles alcançaram-nas num certo lago de água. Então aquele lago ficou dividido, a água erguendo-se em ambos os lados diante da sua face. E enquanto seu senhor estava conduzindo-as, ele colocou-se entre elas e os lobos. Os lobos, entretanto, não perceberam as ovelhas, mas foram no meio do lago, seguindo-as e correndo atrás delas no lago de água. Mas quando eles viram o Senhor das ovelhas, eles voltaram para fugir de diante de sua face. Então a água do lago retornou, e repentinamente, de acordo com a sua natureza, ela se tornou cheia e levantou-se até que cobriu os lobos. E eu vi que todos eles que haviam seguido as ovelhas pereceram e foram afogados. Mas as ovelhas passaram sobre esta água, continuando para o deserto, que estava sem água e grama. E eles começaram a abrir seus olhos e a ver. Então eu vi o Senhor das ovelhas, examinando-as e dando-lhes água e grama. As ovelhas já mencionadas continuavam com elas e conduzindo-as. E quando ele tinha subido ao topo de uma alta rocha, o Senhor das ovelhas enviou-o a elas. Depois disso, eu vi seu senhor colocar diante delas, com um aspecto terrível e severo. E quando elas viram, elas ficaram amedrontadas com seu semblante. Todas elas ficaram alarmadas e temeram. Elas clamaram para aquela ovelha e para aquela outra ovelha que estava com ele, e o qual estava no meio delas, dizendo: Nós somos capazes de permanecer diante do nosso Senhor, ou de olhar para ele. Então aquela ovelha que os conduziu saiu e subiu ao topo da rocha, enquanto as ovelhas que restaram começaram a ficar cegas e a vagar pelo caminho que eu lhes havia mostrado, mas ele não o soube. Seu senhor, entretanto, estava movido de grande indignação contra eles, e quando aquela ovelha soube o que havia acontecido, ele desceu do topo da rocha e veio a eles. Descobriu que havia muitos que se tornaram cegos e tinham desviado de seu caminho. Tão logo elas viram-no, temeram e tremeram na sua presença, e ficaram desejosos de retornar ao seu rebanho. Então aquela ovelha, tomando consigo outra ovelha, foi àqueles que tinham se perdido, e depois disso começou a matá-los. Eles ficaram aflitos ao seu semblante. Então ele fez com que aqueles que tinham se desviado retornassem, os quais voltaram para seu rebanho. Eu igualmente vi naquela visão que esta ovelha se tornou num homem, construiu uma casa para o Senhor do rebanho e fez todos eles ficarem na casa. Eu vi também que aquela ovelha que procedeu a encontrar esta ovelha, seu condutor, morreu. Eu vi também que toda a grande ovelha pereceu, enquanto que as menores subiram em seu lugar, entraram num pasto e aproximaram-se de um rio de água. Então aquela ovelha, seu condutor, que se tornou um homem, foi separado delas e morreu. Todo o rebanho procurou por ele e clamou por ele com amarga lamentação. Eu vi também que eles cessaram de clamar por aquela ovelha e passaram sobre o rio de água, e que lá se levantou outra ovelha, todas de quem as conduziu, em vez daqueles que foram mortos, os quais tinham previamente conduzido-as. Então eu vi que aquela ovelha entrou a um agradável lugar e um deleitável e glorioso território. Eu vi também que eles ficaram satisfeitos,
que sua casa estava no meio daquele deleitável território, e que algumas vezes seus olhos estavam abertos, e que algumas vezes eles ficavam cegos, até que outra ovelha levantou-se e conduziu-as. Ele trouxe-os todos de volta, e seus olhos foram abertos. E então cães, lobos e javalis selvagens devoraram-nos, até novamente outra ovelha levantar o mestre do rebanho, um deles mesmo, um carneiro para conduzi-los. Este carneiro começou a atacar em ambos os lados daqueles cães, lobos, javalis selvagens, até que todos eles pereceram. Em seus olhos eu vi o carneiro no meio deles, os quais deixaram de lado sua glória, e ele começou a ferir o rebanho, pisando sobre eles e comportando-se sem dignidade. Então seu senhor enviou a antiga ovelha novamente para uma diferente ovelha, e levantou-o para ser um carneiro, e para conduzi-las no lugar daquela ovelha que tinha deixado de lado sua glória. Indo então a ele, e conversando com ele só, ele levantou o carneiro e fez dele um príncipe e líder do rebanho. Todo o tempo, aqueles cães aborreceram a ovelha. O primeiro carneiro pagou respeito a este último carneiro. Então o último carneiro levantou e fugiu de diante de sua face. E eu vi que aqueles cães fizeram o primeiro carneiro cair. Mas o último carneiro levantou e conduziu o carneiro menor. Aquele carneiro também gerou muitas ovelhas e morreu. Então houve uma ovelha menor, um carneiro, no lugar dele, que tornou-se um príncipe e líder, conduzindo o rebanho. E a ovelha aumentou de tamanho e multiplicou. E todos os cães, lobos e javalis selvagens temeram e fugiram dele. Aquele carneiro também golpeou e matou todas as bestas feras, de modo que eles não pudessem novamente prevalecer no meio das ovelhas, nem em algum tempo arrebatá-las. E aquela casa foi feita grande e larga, uma imponente torre sendo construída sobre ela pelas ovelhas, para o Senhor das ovelhas. A casa era baixa, mas a torre era elevada e muito alta. Então o Senhor das ovelhas colocou-se sobre a torre e causou uma mesa cheia aproximar-se diante dele. Novamente, eu vi que aquela ovelha perdeu-se e foi para vários caminhos, esquecendo-se daquela sua casa, e que seu senhor chamou alguns entre eles, os quais ele enviou-as a eles, mas a estes as ovelhas começaram a matar. E quando um deles foi salvo da matança, ele saltou e clamou contra aqueles que estavam desejosos de matá-los. Mas o Senhor das ovelhas livrou-os das suas mãos e o fez subir a ele e permanecer com ele. Ele enviou muitos outros a elas para testificar e com lamentações para clamar contra eles. Novamente eu vi quando alguns deles esqueceram a casa do seu Senhor e sua torre, vagando em todos os lugares e crescendo cegos. Eu vi que o Senhor das ovelhas fez uma grande matança entre eles em suas pastagens, até que eles clamaram a ele em consequência da matança. Então ele apartou-as do lugar de sua habitação e os deixou no poder dos leões, tigres, lobos e das hienas, e o poder das raposas e de todo animal selvagem. E os animais selvagens começaram a despedaçá-los. Eu vi também que eles esqueceram a casa de seus pais e sua torre, dando-as todos ao poder dos leões, para despedaçá-los e devorá-los, até ao poder de todo animal. Então eu comecei a clamar com todo o meu poder, implorando ao Senhor das ovelhas, e mostrando-lhe como as ovelhas eram devoradas por todos os animais de rapina. Mas ele olhou em silêncio, regozijando-se de que elas fossem devoradas, engolidas e levadas, e deixando-as ao poder de todo animal por comida. Ele chamou também 70 pastores, e designou-os ao cuidado das ovelhas, para que eles possam cuidar delas, dizendo a eles e seus familiares: todos vós, de agora em diante, todos vós cuideis das ovelhas, e a todos eu ordeno: fazei, e eu os entrego para as enumerarem. Eu vos direi qual delas serão mortais, a estas destruís. E ele entregou as ovelhas a eles. Então ele chamou a outro e disse: entende
e cuida de tudo o que os pastores farão a estas ovelhas, pois muitas delas perecerão depois que eu ordenei. De todo excesso e matança que os pastores cometerão, haverá uma conta, como quantas perecem pelo meu comando, e quantos eles destruíram por sua própria cabeça. De toda a destruição trazida por cada um dos pastores, haverá uma contagem, e de acordo com o número eu farei com que um recital seja feito diante de mim, quantas eles destruíram por suas próprias cabeças, e quantas eles entregaram à destruição, para que eu possa ter este testemunho contra eles, para que eu possa saber todos os seus procedimentos, e que, entregando as ovelhas a eles, eu possa ver o que eles farão, se eles agirão como eu lhes ordenei ou não. Disto, portanto, eles serão ignorantes, nem farás qualquer exortação a eles, nem os reprovarás, mas haverá uma contagem de toda a destruição feita por eles em suas respectivas estações. Então eles começarão a matar e a destruir mais do que lhes foi ordenado, e eles deixaram as ovelhas sob o poder dos leões, assim que muitos deles foram devorados e engolidos pelos leões e tigres, e javalis selvagens caíram sobre eles para depredá-los. Aquela torre eles queimaram e derrubaram aquela casa. Então eu me afligi extremamente por causa da torre e porque a casa das ovelhas foi derrubada. Nem fui depois disso capaz de perceber se eles entraram novamente naquela casa. Os pastores igualmente e seus familiares entregaram todas as ovelhas como pasto aos animais predadores. A cada um do seu tempo estabelecido foi entregue um determinado número, e pelo outro foi anotado num livro quantos cada um deles deveriam eliminar. E todos eliminaram e mataram mais do que estava escrito. Então eu comecei a chorar, e fiquei grandemente indignado por causa dos pastores. Assim eu vi na visão como aquele escriba anotava, um por um, todos os que eram mortos por aqueles pastores, dia por dia, e como ele levou e mostrou todo o livro ao Senhor das ovelhas, e como ele revelou tudo o que eles fizeram, e todas quantas foram por eles dispersadas, principalmente todas quantas foram por eles levadas ao extermínio, e todos os que eles haviam entregues à destruição. Ele tomou o livro em suas mãos, leu, selou e depositou. Depois disso, eu vi pastores apacentarem por 12 horas, e eis que 3 das ovelhas separadas chegaram, entraram e começaram construindo tudo o que estava caído daquela casa. Mas os javalis selvagens estorvaram-nos, apesar de que eles não prevaleceram. Novamente, eles começaram a construir como antes, e levantaram aquela torre que foi chamada a Torre Elevada. E novamente eles começaram a colocar diante da torre uma mesa, com todo tipo de pães impuros e sujos sobre ela. Além disso também todas as ovelhas eram cegas, e não podiam ver, como também eram os pastores. Assim elas foram entregues aos pastores para uma grande destruição, que as pisaram sobre seus pés, e devoraram-nas. Contudo seu senhor estava em silêncio, até que toda ovelha no campo foi destruída. Os